Boa noite, meu nome é Rony Júnior e hoje conversaremos sobre o que acontece na economia brasileira quando o Banco Central sobe a taxa Selic. Isso é assunto de máxima relevância, de máxima importância e que tem conexão direta com a nossa sobrevivência. Vamos lá. Só que antes de a gente trabalhar esse entendimento, é importante a gente compreender três conceitos, sem os quais nada do que falaremos aqui vai fazer sentido. Juro, investimento e aplicação financeira. O que é juro? Juro para o mundo produtivo, para o mundo que produz e consome, para as empresas do mundo produtivo, as indústrias, os comércios e as empresas do agronegócio e para as famílias que consomem, juro é o preço do dinheiro. Juro para o mundo produtivo é o preço do custo do crédito. Já juro para o mundo financeiro, para os bancos e demais aplicadores financeiros, para quem aplica no mercado financeiro, juro é a remuneração sobre o capital aplicado durante determinado período de tempo. Essas duas abordagens do conceito de juro nos levarão a dois outros conceitos importantíssimos, o conceito de investimento e o conceito de aplicação financeira. O que é investimento? O investimento é todo o dinheiro que é aplicado na produção para se gerar mais empregos, para se gerar mais salários, para aumentar o fluxo de moeda na economia e para que se cresça o PIB, o Produto Interno Bruto. O investimento é o dinheiro aplicado na produção que faz crescer a economia. E o que é aplicação financeira? A aplicação financeira é o dinheiro rendendo juros sem que ele precise ser transformado em mercadoria. A aplicação financeira é a migração do dinheiro que sai do mundo produtivo e vai para o mundo financeiro, que é o habitat natural do dinheiro, o local em que dinheiro gera mais dinheiro, rende juros, é capital portador de juros, dinheiro que gera mais dinheiro sem precisar ser transformado em bens e serviços, em mercadorias. Entendidos? Juro para o aplicador financeiro, juro para o mundo produtivo, aplicação financeira e investimento. Capturados esses conceitos, vamos entender passo a passo o que acontece com a economia quando o Banco Central sobe a taxa Selic, a taxa referencial de juros para a formação do preço de praticamente tudo que circula na economia brasileira. É importante a gente falar isso porque falar sobre taxa de juros é falar sobre tema político fundamental, principalmente em ano de eleições presidenciais. O dinheiro, a administração da moeda nacional é o único tema político que importa. Tudo demais é bobagem. Deus, família, tradição, moral de bons costumes, isso não tem conexão com o dinheiro que falta no nosso bolso. Vamos lá. Passo a passo entenderemos o que acontece na economia brasileira quando o governo federal, através do seu Banco Central, sobe a taxa Selic. Vamos lá. Primeiramente, antes de o Banco Central subir a taxa Selic, o Tesouro Nacional toma a decisão de aumentar a dívida pública para que o Banco Central possa trabalhar com uma meta para a taxa Selic mais alta. Entenderam? A taxa Selic é a ferramenta econômica do governo federal para transformar investimentos em aplicações financeiras ou para transformar aplicações financeiras em investimentos. Entenderam? Como falar sobre o governo federal é importantíssimo e tem conexão direta com a nossa sobrevivência. Quando a taxa Selic sobe, o governo quer que a sociedade, induz a sociedade a tirar dinheiro da produção e a aplicar em títulos públicos federais. Por quê? Porque as remunerações dos títulos públicos federais se tornam mais elevadas. E a gente sabe que juro para o aplicador financeiro é a remuneração sobre os seus capitais aplicados durante determinado período de tempo. Então, vamos lá. Tomada a decisão de se aumentar a taxa, tomada a decisão no Tesouro Nacional de se aumentar a dívida do governo federal para que o Banco Central possa trabalhar com uma taxa Selic mais alta, efetivamente acontece o passo 2.
que é o Banco Central se reunir o seu Conselho de Política Monetária e subir a taxa Selic. Quando isso acontece, aí sim a decisão de se aumentar a dívida do governo federal começa a se materializar em aumento da dívida pública federal. E é o que está acontecendo no momento. O Banco Central do Brasil está galopando a taxa Selic. O que ele está fazendo? Ele está aumentando o endividamento do governo federal para bancar um preço do crédito mais caro para a sociedade que produz e para a sociedade que consome, para as indústrias, comércios e agronegócio e para as famílias que consomem os bens e serviços produzidos por indústrias, circulados no comércio ou nos comércios e produzidos pelo agronegócio. Interessante, é o governo federal que aumenta a sua dívida para o Banco Central financiar um preço mais caro para a sociedade. Então, quando o Banco Central aumenta a taxa Selic, ele quer transformar investimentos do mundo produtivo em aplicações financeiras. E quando ele reduz a taxa Selic, que aí é um outro vídeo que trabalharemos, nós veremos que ele quer que a sociedade tire dinheiro do mundo financeiro, das aplicações em títulos públicos federais e invista no mundo da produção, para se criar mais empregos, para se criar mais salários, novos salários, para mais dinheiro circular na economia produtiva. Então, vamos voltar à realidade brasileira. Banco Central está galopando a dívida pública. Fazendo o quê? Subindo a taxa Selic. Banco Central galopa a dívida pública, galopando, subindo a taxa Selic. Então, vamos lá. Taxa Selic subiu, vamos ao passo terceiro. O crédito fica mais caro para o mundo produtivo e para as famílias. Entenderam? Taxa Selic sobe, o crédito fica mais caro para a sociedade. O que acontece? As empresas começam a ter dificuldades para financiarem seu capital de giro e para formarem o seu custo de produção. Então, quer dizer, fica mais caro para as empresas produzirem e com uma produção mais cara, elas repassarão tudo para o preço aos consumidores finais. E quem são os consumidores finais? Eu e você, nós. Nós somos consumidores finais. Então, a gente observa que o aumento da taxa Selic influencia diretamente a inflação de custos de produção das empresas. Por quê? O crédito ficou mais caro, então as empresas têm mais dificuldades de financiarem seu capital de giro e formarem o seu custo de produção. Isso faz com que a gente chegue ao passo 4. O que é que acontece no passo 4? As empresas começam a demitir mão de obra, começam a dispensar força de trabalho humana. A taxa de desemprego começa a aumentar na economia. Por quê? As empresas têm de reduzir a sua produção, reduz os seus investimentos, reduzem as expectativas de planejamentos de investimentos futuros. Logo, quando tudo isso acontece, as empresas começam a dispensar seus funcionários. Quando a gente chega no passo 4, empresas com dificuldade de produzir e de investir, tendo de demitir seus funcionários, a gente vai diretamente para o passo 5, que significa o quê? Encolhimento da massa de salários dos trabalhadores na economia. Quando a massa salarial dos trabalhadores encolhe porque a taxa de desemprego aumentou, a gente vai diretamente para o passo seguinte, que é a redução no consumo das famílias. O nível do consumo das famílias brasileiras cai. Quer dizer, menos moeda circula na economia, menos transações de compra e venda acontecem na economia, menos dinheiro circulando na economia porque o nível de consumo das famílias brasileiras diminuiu, quer dizer que o Estado perde a arrecadação tributária. Esse é o próximo passo da destruição. O Estado perde a arrecadação de impostos porque as famílias estão consumindo menos. Logo, menos transações de compras e vendas estarão acontecendo na sociedade brasileira. Quando o Estado perde a arrecadação de tributos,
necessariamente ele faz duas coisas. Ele implementa um teto de gastos. Olha o que está acontecendo na nossa atualidade. Para que o governo estabelece um teto de gastos? Para congelar o seu gasto público, que basicamente é investimento público e melhoramento de serviços públicos para a sociedade. Quando o Estado perde a arrecadação, porque o Banco Central está trabalhando com taxa de juros muito alta, necessariamente ele tem de congelar os seus investimentos públicos. Mas não apenas isso. Mais grave, ele tem de se endividar novamente para compensar a perda de arrecadação tributária. Olha só que círculo de destruição. Olha que ciclo de destruição na economia brasileira. Tesouro Nacional decide aumentar a dívida do governo federal para que o Banco Central aumente a taxa Selic. O Banco Central aumenta a taxa Selic, fazendo com que se torne mais interessante para as famílias e para as empresas aplicarem em títulos públicos federais. É o governo se endividando para o crédito encarecer para a sociedade e efetivamente o crédito se encarece. As empresas começam a ter dificuldades para financiarem seus capitais de giros e formarem seus custos de produção. As empresas com dificuldades na produção começam a demitir força de trabalho humana, taxa de desemprego aumenta. Muito desemprego na sociedade significa necessariamente o encolhimento da massa salarial dos trabalhadores. Isso faz com que o nível do consumo das famílias diminua e faz com que o Estado perca a arrecadação de tributos, porque famílias consumindo menos, é menos dinheiro circulando na economia e menos transações de compras e vendas, o que faz com que o Estado estabeleça um teto de gastos e se endivide novamente para compensar a perda de arrecadação tributária, que ele mesmo causou quando bancou a dívida pública, se endividou lá no início para fazer com que o Banco Central operasse com taxa Selic mais alta. Este é o contexto brasileiro. Vou ler um pequeno texto que trata sobre este contexto do que está acontecendo mais especificamente há 1 ano e 5 meses, de 1 ano e 5 meses para cá, de janeiro de 2021 até o momento presente. Vamos lá. Isto é tema eleitoral por excelência. Vamos a ele. O contexto do Brasil atual é o seguinte: o Banco Central do Brasil elevou a taxa referencial de juros, a taxa Selic, em cerca de 11 pontos percentuais entre janeiro de 2021 e o momento presente. De janeiro de 2021 até ao momento presente. Em apenas 1 ano e 5 meses aproximadamente, o Banco Central fez a taxa Selic subir de 2% ao ano para 12,75% ao ano. Isto causou e está custando a dívida pública federal, ou melhor, está custando a dívida pública federal cerca de 150 bilhões de reais. Sim, é isto mesmo. O governo federal decidiu aumentar a dívida pública federal para subir a taxa Selic de 2% ao ano para 12,75% ao ano. Como a dívida federal está em aproximadamente 6 trilhões de reais e 40% dela, 2 trilhões e 400 bilhões de reais, estão diretamente vinculados à taxa Selic, a cada 1 ponto percentual de subida na taxa Selic, a dívida pública federal se expande em cerca de 24 bilhões de reais ao ano. Entenderam por que essa galopada em menos de 1 ano e 4 meses que o Banco Central deu na taxa Selic fez com que a dívida pública federal crescesse mais de 150 bilhões de reais? É justamente por isso. Subida na taxa Selic faz com que o governo federal aumente o seu endividamento. Isso tudo para financiar um dinheiro mais caro para a sociedade, de modo que se circule menos dinheiro na sociedade e que esse dinheiro migre para o mundo financeiro, para aplicação em títulos públicos federais vinculados à taxa Selic. É o governo bancando
à destruição da economia brasileira. Isso é tema importante, sobre o qual poucos conversam, mas aqui conversaremos sobre os assuntos pertinentes à nossa sobrevivência, à nossa vida prática, à economia brasileira. Basicamente, trataremos a todo momento de 7 assuntos: taxa de câmbio, taxa de juros, taxa de lucros das empresas, taxa de salários dos trabalhadores, taxa de inflação, tributação, dívida pública federal. 7 temas fundamentais e são os temas de qualquer debate eleitoral, principalmente para eleições presidenciais no mundo todo. Não se enganem, o desenvolvimento econômico de uma sociedade tem total conexão com o tipo de conversa que essa sociedade faz. E aqui no Brasil, ano após ano, a gente só conversa bobagem. Nós só conversamos sobre conteúdos que não tem nada a ver com a nossa sobrevivência, com o dinheiro que está faltando no nosso bolso, com os serviços públicos precários que temos de suportar no dia a dia, com a falta de infraestrutura econômica e com a falta de investimento social nas pessoas, investimento em educação, que é a única saída para que o Brasil possa se desenvolver. Muito obrigado pela sua atenção. Esse assunto é importantíssimo. Nos próximos vídeos trabalharemos sobre o que acontece com a economia brasileira quando o Banco Central reduz a taxa Selic. É isso aí. Vamos junto, Deus nos abençoe e que Papai do Céu conceda sabedoria cada vez mais a cada um de nós. Amém.